Vamos lá, aula 12. Hoje vamos falar sobre os polígonos, em particular os quadriláteros notáveis, e ver as principais propriedades desses quadriláteros. Então, um polígono é uma figura plana constituída por pontos, por exemplo, A, B, C, D, E, F, distintos, de forma que 3 a 3, né, 3 não consecutivos, são não colineares, não alinhados. Então, a figura formada por esses pontos e o segmento ligando esses pontos é o que chamamos de polígono. Os pontos, como é comum, chamamos então de vértice, assim como fazemos para o triângulo, né? E os segmentos, lados. Então, temos aqui, por exemplo, pontos A, B, C, D e E, 3 a 3 não colineares e segmentos ligando esses pontos, formando então aqui esses polígonos. Todos esses polígonos têm 5 lados e também 5 vértices. Dizemos que um polígono é simples quando lados consecutivos não se intersectam. Por exemplo, esse polígono AB, BC são lados consecutivos, não se intersectam. Da mesma forma, BC e CD, DE e AB, então lados consecutivos não se intersectam. Esse outro polígono também, AB, BC são lados consecutivos, não se intersectam. Da mesma forma, BC, CD não se intersectam. Então, esses daqui são exemplos de polígonos simples, lados consecutivos não se intersectam. Estamos também interessados, de fato, em polígonos simples com uma condição a mais, que é o que chamamos de convexidade. Então, um polígono é convexo quando quando qualquer dois pontos dentro da região delimitada pelo polígono pode ser ligado por um segmento, de forma que esse segmento ainda está contido na região delimitada pelo polígono. Então, por exemplo, essa figura aqui, esse polígono, qualquer dois pontos dentro desse polígono, qualquer dois pontos arbitrários podem ser ligados por um segmento, de maneira que esse segmento está todo contido na região delimitada por esse polígono. Observe esse outro polígono aqui. Se pegarmos um ponto deste lado e outro ponto deste lado, o segmento ligando esses dois pontos não estará contido na região delimitada por esse polígono. Um pedacinho vai sair aqui fora. Então, esse polígono aqui, por exemplo, ele é não convexo, e esse aqui é um polígono convexo. Estamos interessados, então, nos quadriláteros notáveis, polígonos com 4 lados, 4 vértices, polígonos simples convexos que possuem algumas propriedades interessantes. Tá? Primeira propriedade é que dois lados paralelos. Esses quadriláteros notáveis é o que chamamos de trapézio. Então, os quadriláteros que possuem dois lados paralelos é o trapézio. Aqui estamos sempre, então, polígonos, né, quadriláteros simples e convexos. Tá? Então, assumindo que os quadriláteros são simples e convexos, os que possuem lados paralelos, dois lados paralelos, é o que chamamos de trapézio. Então, se um quadrilátero simples e convexo possui dois lados paralelos, ele é o que chamamos de trapézio. Paralelogramo, quadrilátero que possui lados opostos paralelos. Então, quadrilátero simples convexo com lados opostos paralelos é o paralelogramo. Losango, quadrilátero simples e convexo com lados congruentes. Então, um quadrilátero equilátero possui os 4 lados congruentes, 4 lados com a mesma medida, é o que chamamos de losango. O equiângulo é o retângulo, possui os 4 ângulos congruentes. E o quadrado possui lados e ângulos congruentes, então os 4 lados e os 4 ângulos congruentes, ele é equilátero e equiângulo. Equilátero e equiângulo é o que chamamos o quadrado. Então, aqui está uma figura para representar esses quadriláteros. Aqui está o trapézio, dois lados paralelos. Aqui está o paralelogramo, lados opostos paralelos. Aqui está o losango, 4 lados congruentes. Retângulo, 4 ângulos congruentes. E o quadrado, 4 ângulos e os 4 lados congruentes. Bom,
Vejamos então algumas propriedades sobre os quadriláteros notáveis. A primeira, todo paralelogramo é um trapézio, todo quadrado é um retângulo. Essas duas é consequência imediata da definição, né? Se o paralelogramo tem lados opostos paralelos, então ele tem dois lados paralelos, logo é um trapézio. O quadrado é um retângulo. Ora, o quadrado, por definição, possui os quatro ângulos congruentes. Logo, é um retângulo. Todo retângulo é um paralelogramo. Todo losango é um paralelogramo. Essa agora a gente precisa demonstrar, né, que os lados opostos de um retângulo são paralelos, da mesma forma um losango, tá? E quando se trata de quadriláteros, principalmente para provar que uma figura é um paralelogramo, temos que mostrar que os lados são paralelos. Nós utilizamos o resultado que vimos em aula anterior, né, quando estudamos as retas paralelas, o axioma das paralelas, que se tivermos duas retas cortadas por uma transversal, de maneira que esses ângulos aqui correspondentes são congruentes, então podemos concluir que as retas são paralelas. Aliás, discutimos na aula em questão, né, como garantir que duas retas são paralelas, como garantir que lá na frente, por exemplo, essas retas não se tocam, não se intersectam. E a forma de fazer isso, vimos na ocasião, que é que esses ângulos correspondentes forem congruentes. Vamos utilizar bastante isso, tá? Equivalente a esses ângulos correspondentes congruentes é esses ângulos aqui, que chamamos de alternos internos, também serem congruentes. Se eles forem congruentes, então também podemos concluir que a reta M é paralela a N. Vamos usar esse fato, então, bastante ao trabalharmos com quadriláteros. Vamos então provar que um retângulo é um paralelogramo. Então, o que nós podemos concluir sobre retângulos, né? Bom, primeiro sobre quadriláteros, né? A soma dos ângulos internos é 360. Quadriláteros convexos, né? Simples. Porque é sempre possível dividi-los em dois triângulos e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero simples convexo 360 graus. Um retângulo possui os quatro ângulos congruentes, então 360 graus dividido por 4, 90 graus. Cada ângulo de um retângulo mede 90 graus. E o que temos que concluir então é que os lados são paralelos para garantir que um retângulo é um paralelogramo. Ora, então aqui está a figura de um retângulo. Imagine que dois lados, por exemplo, esse aqui e esse aqui, tá, são cortados por esse terceiro lado transversal. Então temos, considerando as retas suporte a esse lados, né, temos duas retas cortadas pela transversal, que é esse outro lado. Uma vez que esse ângulo é 90, o de cima é suplementar a esse, também é 90, logo esses dois ângulos correspondentes são congruentes e medem 90 graus. Então, pelo teorema que acabamos de discutir, pela proposição que acabamos de discutir, esse lado aqui, por exemplo, se essa reta suporte chama M e essa N, M e N são paralelas, ou seja, os lados do retângulo são paralelos. Se eu uso agora o mesmo argumento com esses dois lados como os lados verticais como paralelas e o lado horizontal como transversal, e conclui também que os lados opostos são paralelos. No caso do losango, um losango é um paralelogramo. Então, o losango é o quadrilátero que possui os quatro lados congruentes. Então, está aqui um losango, possui os quatro lados congruentes. O que fazemos então é traçar. Traçamos então a reta, o segmento AC, ok? E temos então, formamos dois triângulos, né? O triângulo ACD e o triângulo ACB. Eles têm dois lados congruentes e o terceiro lado em comum, que é AC. Então, pelo caso lado, 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 eles são congruentes e também são isósceles, cuja base é a C. Então, no triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, esse ângulo aqui DAC e o ângulo DCB são congruentes. E pela congruência dos dois triângulos, nós temos aqui essa figura com esses ângulos congruentes.
Agora, se você olhar o lado AB e o lado DC, tomará reta suporte a esses lados e considerar que AC é uma transversal, por exemplo, olhe para essa figura, o que obtemos é que os ângulos aqui correspondentes são congruentes. Esses alternos internos são congruentes, logo os correspondentes são congruentes. Dessa forma, então, essas retas suporte aqui são paralelas e concluímos então que esse lado é paralelo a esse, o lado que contém a reta que contém o ponto AB é paralela à reta DC. Se eu uso o mesmo argumento traçando a outra diagonal agora para provar que a reta que passa por BC é paralela à reta que passa por DA, então num losango os lados opostos são paralelos, ou seja, todo losango é um paralelogramo. Uma figura bem interessante, então, que podemos construir é essa. Essa figura, por exemplo, responde questões do tipo todo quadrado é um retângulo. Então, aqui está dando uma ideia de conjunto, né? Aqui seria o conjunto dos quadrados, aqui seria o conjunto dos losangos, aqui o conjunto dos retângulos, o conjunto dos paralelogramos e, por fim, o conjunto dos trapézios. Então, temos aqui, por exemplo, que todo retângulo é um trapézio, todo losango é um paralelogramo. Existe paralelogramos que não são losango, ok? Então essa figura é bem sugestiva, bem útil para responder questões desse tipo. Bom, então na aula de hoje discutimos os polígonos, em particular os quadriláteros notáveis, e vimos as primeiras propriedades desses quadriláteros. Obrigado, até a próxima aula.